Meu nome é Cássia Silva e Souza. Tenho MBA em Gestão de Pessoas pela FGV, uma certificação internacional em Coaching e graduada em Psicologia. Atuo há 15 anos no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Sou sócia-diretora da Visão e Ação Consultoria Empresarial e hoje estou aqui para apresentar a vocês um vídeo sobre inteligência emocional. O objetivo deste vídeo é convidá-lo a pensar sobre como utilizar as suas emoções de maneira inteligente, ajudando-o a atingir os melhores resultados. Então, a partir de agora, acompanhe as informações e coloque-as em prática. Durante muito tempo, imperou a ideia de que sucesso profissional era algo determinado especialmente pelo QI de uma pessoa, ou seja, por sua capacidade mental. Desde meados dos anos 90, isso mudou. Cada vez fica mais evidente a importância do equilíbrio emocional na construção de uma carreira sólida e bem-sucedida. Cássia, conta um pouco sobre a origem do conceito de inteligência emocional e o seu significado. Inteligência emocional surge em meados dos anos 90 com o psicólogo americano Daniel Goleman. Daniel Goleman, em seu livro intitulado Inteligência Emocional, nos faz rever e repensar diversos conceitos e como lidar com as nossas emoções. No livro do Goleman, nós podemos identificar que inteligência emocional efetivamente significa a capacidade de lidarmos com as emoções de forma que elas sejam utilizadas ao nosso favor. Seria aquela possibilidade de não dar um tiro no pé numa situação onde você é colocado em contato com uma emoção de tensão no seu dia a dia, seja profissional, seja familiar. Tem uma frase do Aristóteles que eu gosto muito. Ela nos diz que todo mundo pode se zangar, isso é normal. Porém, se zangar com a pessoa certa, no momento certo, pelo motivo certo, isso já é um pouco mais difícil. Isso pode ter uma explicação no nosso cérebro primitivo. Se nós olharmos o mapa do nosso cérebro, nós vamos identificar uma glândula chamada amígdala. É uma glândula muito pequenininha, mas extremamente poderosa. Quando somos colocados em contato ou frente a frente com situações onde nos sentimos desafiados, há uma tendência de reagirmos a essas situações de duas formas. Ou a gente foge ou a gente luta. No caso da amígdala, e associando com o conceito do Daniel Goleman, se eu usar inteligentemente a minha emoção, eu vou cuidar de não ser sequestrado pela minha amígdala. O que é ser sequestrado pela minha amígdala? São aquelas situações onde você, sendo desafiado no seu dia a dia, reage de uma forma desproporcional ao evento causador da situação. Como exemplo de um sequestro de amígdala, gostaria de citar aqui o profissional Mike Tyson, lutador de boxe, que em uma de suas lutas com Evander Holyfield, literalmente arranca um pedaço de sua orelha. Perguntado em uma entrevista por que aquilo aconteceu, Tyson não soube responder. Ele nem imagina como ele pôde chegar ao extremo, por ele mesmo considerado, de morder e arrancar a orelha do seu colega de trabalho. Naquele momento eram colegas de trabalho. É muito simples. A resposta é: ele foi sequestrado por sua amígdala. Se deixou dominar pelos instintos mais primitivos, por aquela pequena glândula que é responsável pela ação fuja ou lute. E ele literalmente lutou e atacou. Segundo Daniel Goleman, nós podemos gerenciar as nossas emoções de maneira inteligente. Podemos fazer com que elas trabalhem ao nosso favor de forma intencional. Eu vou pensar, refletir e agir intencionalmente para que as minhas emoções me encaminhem a melhores resultados. Lembrem-se, temperamento não é destino, é uma escolha. Cássia, você acredita que o impacto da inteligência emocional no ambiente corporativo é tão forte quanto na vida pessoal? Sem dúvida nenhuma. As pesquisas apontam para isto. Os profissionais mais bem-sucedidos são aqueles que efetivamente gerenciam a sua inteligência emocional.
Imagine você, no seu dia a dia, seja com os seus amigos, seja na sua casa, seja no ambiente corporativo, sendo acometido de um acesso de fúria, de uma ação desproporcional ao fator desencadeante. Como você se sente quando se lembra dessa situação? Como você olha para as pessoas no dia seguinte? Com certeza você fica envergonhado e o rubor toma conta do seu rosto. Isso é natural. Muito provavelmente, neste momento, novamente você foi sequestrado pela sua amígdala. Você é um ser sociável. Sem dúvida nenhuma se importa como as pessoas te percebem. E deve se importar. Afinal de contas, você pertence a um mundo, seja ele familiar ou corporativo, onde o como você reage estabelece também o clima das relações daquele meio. Portanto, quando você reage de uma forma emocionalmente fora do controle, você pode gerar no seu ambiente, seja pessoal ou profissional, um clima de tensão, onde os seus colegas ficarão se perguntando: quando será a próxima vez que ele vai estourar? O que eu devo fazer? Sem dúvida nenhuma, isso afetará a forma como você é percebido pelas pessoas no seu ambiente corporativo ou no ambiente pessoal, com seus amigos, com a sua namorada, os seus pais. O importante é, você tem como gerenciar as suas emoções. Afinal de contas, as situações desafiantes são inúmeras. Imagine-se no seu ambiente de trabalho. Um chefe mais exigente, um cliente mais impaciente, um colega mais exaltado. Se você conseguir gerenciar as suas emoções, você se relacionará nestas situações de forma muito mais tranquila, fazendo com que o clima ao teu redor seja um clima infinitamente acolhedor. No dia a dia, dilemas, situações difíceis e conflitos diversos nos desafiam a controlar as emoções, respirar fundo, medir as palavras e reagir da forma mais adequada. Não é fácil. Diante da intransigência do chefe, da folga do colega ou da falta de colaboração da equipe, nos vemos tomados por um sentimento ruim, a raiva. Confira agora como gerenciá-la. A raiva é um dos sentimentos mais complexos para se administrar. Alguns dizem que devemos não senti-la. Mas como não senti-la diante dos desafios diários, diante das dificuldades impostas no nosso dia a dia, diante de um colega, da aspereza de um contato? Na verdade, o segredo não é não senti-la, mas senti-la de forma inteligente. Gerenciá-la para que também ela se traduza em relações adequadas no meu dia a dia, seja corporativo ou familiar. Imaginemos uma situação muito comum. Você, no trânsito, de repente leva uma fechada. Essa fechada já te coloca em movimento em direção ao sentimento da raiva. As suas mãos ficam trêmulas, você começa a apertar o volante do carro, tal qual o pescoço do motorista que te fechou. Você pensa num xingamento, talvez num gesto, quando se vê está enredado pelo sentimento raiva. Agregue a isto uma freada brusca tua e uma buzinada do motorista que vem atrás. Mais uma vez estará você reagindo de forma errônea e direcionando o seu sentimento de raiva à pessoa errada. O motorista de trás não tem nada a ver com o que aconteceu. Agora vamos pensar na mesma situação de trânsito sob outros ângulos. Então, algumas dicas para você poder lidar com essa raiva. Vamos reavaliar a situação. Você é capaz de pensar, por exemplo, por que será que este motorista estava tão desatento a ponto de me dar uma fechada? Se você puder fazer essa pergunta, já vai sentir a sua raiva minimizada. Você pode, neste momento, fazer o que nós chamamos de ressignificação. Olhar com outros olhos para uma mesma situação. Ponderar, por exemplo, será que ele tem um bom motivo? Será que ele está indo socorrer alguém? E você pode, inclusive, se perguntar,
E se eu estivesse indo socorrer alguém, como eu estaria dirigindo? Tenho certeza que você já começa a perceber o seu nível de ira sendo automaticamente rebaixado. O segredo básico é: não alimente a raiva. A raiva é um sentimento que faz mal única e exclusivamente para quem o sente. O outro, via de regra, não sabe o que você está sentindo. Tirando o seu gesto, o seu xingamento, o que de mais mal ou grave você fez ao outro? Você mesmo é quem fica incomodado, você mesmo é que fica com aquele sentimento ruminando dentro de você. Um sábio, certa vez, perguntado sobre 2 cachorros grandes que podem brigar dentro de nós, quando colocados frente a frente, qual desses 2 cachorros ganhará a luta? O sábio responde: o cachorro que você estiver alimentando. Pense na raiva como este cachorro. Se você alimentá-lo, ele vencerá. Tenho certeza que não é isto que você quer para sua vida. Tenho certeza que você já entendeu que lidar com as emoções de maneira inteligente irá levá-lo ao sucesso. Bom desempenho definitivamente é algo que não combina com falta de entusiasmo. O problema é que muitas vezes parece impossível manter a motivação em alta. Existe algum meio de afastar o desânimo quando o cenário não é empolgante? O próprio tema inteligência emocional nos diz que existe sim um meio, sem dúvida nenhuma. Desânimo nunca é bem-vindo no ambiente corporativo. Aliás, não só no ambiente corporativo, em nenhuma situação do seu dia a dia. Nós devemos tentar encontrar a nossa motivação independente do cenário. Imagine o cenário fora, ao seu redor, as coisas acontecendo. Nem sempre ele é empolgante. Aliás, muitas vezes ele não é empolgante. Se depender deste cenário para que a sua motivação exista, você poderá estar comprometido no seu desenvolvimento profissional. Portanto, você deverá buscar dentro de você a motivação necessária. Uma palavra que eu gostaria de lhes apresentar agora é a palavra entusiasmo. Você deve ser alguém entusiasmado no que quer que você faça. A origem da palavra entusiasmo vem da palavra grega enteusiasmos, que quer dizer sopro divino. Portanto, estar entusiasmado quer dizer ter Deus dentro de si, estar endeusado, ter aquela energia que te coloca em movimento, independente das ocorrências ao seu redor. Você sabe que tem um motivo para agir e fica muito fácil se manter entusiasmado dessa forma. Você então se sente o cara. Eu sou capaz de fazer. O ambiente está comprometido sim, mas eu tenho a escolha de fazer diferente e contagiar este ambiente, que neste momento se apresenta negativo, de uma forma positiva. O entusiasmado, ele faz escolhas e ele escolhe ser o dono do leme da sua vida. Ele orienta a sua carreira, ele sabe que a responsabilidade do seu sucesso ou do seu fracasso é sua. Ele sai da postura cômoda de apontar o dedo para o outro e reclamar do seu chefe, reclamar da sua empresa, reclamar dos seus colegas, porque não se desenvolveu ou porque não atingiu o sucesso que esperava até o momento. Ele decide agir de uma forma diferente. Agindo diferente, sem dúvida nenhuma, consegue respostas diferentes. Estas respostas diferenciadas tendem a ser muito valorizadas no ambiente corporativo. Portanto, se você é aquele que, agindo entusiasmadamente, consegue dar respostas diferenciadas, sem dúvida nenhuma será valorizado desse ambiente. Se destacará, os seus colegas lembrarão de você, a sua chefia lembrará de você, você não precisará se fazer lembrar, olha, estou aqui.
De forma nenhuma. As pessoas te lembrarão, porque o entusiasmado é alguém comprometido. Antes de ser comprometido com a empresa, o entusiasmado está comprometido consigo mesmo. Está comprometido com a sua carreira, com o seu desejo de se destacar, de se desenvolver. Quando eu me comprometo comigo mesmo, automaticamente as relações que estabeleço com as coisas ao meu redor, seja com o meu trabalho, com a minha família, com o meu desenvolvimento, serão relações também comprometidas. O entusiasmado é um apaixonado pelas coisas que realiza. Ele sai do campo da inação para o campo do movimento, da ação, da possibilidade. O entusiasmado acredita que é possível. Ele acredita e essa crença o coloca em movimento para atingir os resultados que ele almeja. Esses resultados, sem dúvida nenhuma, serão bons resultados. Pessoas apaixonadas se emocionam com o que fazem. Até hoje eu me emociono quando percebo no rosto das pessoas que elas podem mudar um hábito, uma atitude, um jeito de perceber uma situação ao me ouvir falar. Isto é ser apaixonado por aquilo que nós fazemos. Quero chamar a atenção neste momento para que tomemos muito cuidado com os rótulos. No nosso ambiente, no dia a dia, no mundo corporativo, podemos ter situações realmente nada motivadoras. Podemos estar vivendo um momento na nossa vida pessoal que não nos pede uma postura tão empolgada frente à vida. O cuidado do nosso líder, quando eu estou no lugar de liderar uma equipe, é perceber nas pessoas e diferenciar um momento de um jeito de funcionar, de uma personalidade constantemente desmotivada e com baixo entusiasmo para realizar as suas tarefas. Quando eu não crio rótulos, eu permito que existam estes momentos. Sim, é fato que em alguns momentos eu estou mais deprê, eu não estou muito legal. Agora, aquilo não deverá se manter. Esse estado é momentâneo, é passageiro, é em função de uma situação. Pessoas entusiasmadas passam por este momento e rapidamente dão novas respostas. Respostas eficazes, efetivas, apaixonadas diante das novas situações que lhe forem apresentadas. Uma outra dica para manter o nosso entusiasmo em alta é crie situações de lembretes. Lembretes. Lembre-se daquela proposta que você se fez de emagrecer e você colocava lá na geladeira um bolinho, um pernil, para te lembrar de que isto não, e você marcava um X naquela situação. O entusiasmo é a mesma coisa. Coloque lembretes na tela do seu computador, na mesa do seu escritório, na geladeira e lembre-se de trocá-los de tempos em tempos. Resgate o que te entusiasma de verdade. O que te faz ver a vida com um olhar apaixonado? Você pode buscar esta paixão em N lugares. Você tem que identificar o que hoje te apaixona. Lembre-se, se o ambiente é tão ameaçador, te dá sinais tão negativos a ponto de você não conseguir resgatar o seu entusiasmo, está na hora de se perguntar, é neste ambiente que você quer ficar? O entusiasmado faz escolhas. Lembre-se disso. Escolha. Você pode interferir no ambiente? Sim, até um limite. Chegou neste limite, é o momento de se perguntar: eu ainda pertenço a este lugar? Este lugar pertence a mim? Faça a sua escolha. No trabalho, assim como em outras áreas de nossa vida, é natural nos aproximarmos de pessoas que pensam e agem de forma similar à nossa. Assim, acabamos sentindo muita dificuldade em nos relacionar com quem não nos identificamos, com quem não compartilhamos ideias e valores. Como lidar com a aceitação e a valorização de diferentes perfis em um ambiente corporativo? O ambiente corporativo, sem dúvida nenhuma, é um espaço multicultural. É composto basicamente pela diversidade. Se pensarmos no Brasil como um país tão diverso em termos de cultura, imagine o seu ambiente corporativo. Você tem lá agregado, ele reúne pessoas, N pessoas,
de diversos lugares, países, dentro do próprio país, diversas regiões, diversas crenças, diversas escolhas, sejam elas políticas, futebolísticas. É natural que em algum momento você se identifique com esta ou com aquela pessoa em função de coisas que você também acredita. Até aí não há nada errado, nada de extraordinário. Porém, a pessoa que se utiliza da inteligência emocional percebe que a diferença ela pode enriquecer e não ser prejudicial. O fato do outro não ser igual a mim não quer dizer que ele não é bom, não quer dizer que ele é ruim. Pelo contrário, só quer dizer exatamente que ele é diferente. O inteligente emocional utiliza as diferenças no ambiente corporativo para crescer. Vamos imaginar uma situação muito comum dentro das corporações, que são as chamadas panelinhas. Do que são compostas as panelinhas? Quais as características das panelinhas? Se você pensar bem, você vai identificar que as panelinhas elas são compostas de pessoas que têm as mesmas afinidades, as mesmas crenças e que se reúnem em torno dessa crença. E uma outra característica muito comum da panelinha e que é bastante marcante é: ninguém entra e ninguém sai. Vamos explicar um pouquinho melhor isso. Imagine você no horário de almoço. Alguém chega e convida para almoçar. Você está acostumado a almoçar você, o João, o Ricardo, a Marisa. Vocês se entreolham e dão a seguinte resposta: na verdade, a gente não vai almoçar hoje. Ou seja, ninguém entra na panelinha e ninguém sai. Se um da panelinha diz: olha, acho que hoje eu vou almoçar com o José. Os demais da panelinha se entreolham e dizem: ok, vá. Como a dizer: não sei se você poderá voltar. Isto é o cúmulo da burrice emocional. Porque quando você não se permite relacionar com pessoas diferentes, com pessoas que poderão te agregar valor, você não está se permitindo crescer. Quando você não se permite entrar em contato com as diferenças que permeiam o seu meio de trabalho, você não está se permitindo se desenvolver, se perceber como alguém melhor em aspectos e que outras pessoas poderão também ser melhores em outros aspectos. É a lei da complementaridade. Os diferentes tendem a se complementar. O que falta em mim pode ter no meu colega de trabalho. O inteligente emocional reconhece essa essência e aproveita o que há de melhor na diferença no outro. É muito fácil, é muito simples apontar defeitos. Há uma tendência da nossa parte de quando eu olho o outro e o percebo como diferente, aponte os defeitos do outro. Já parou para pensar nas qualidades que o outro tem? Já parou para pensar que o outro é diferente de você e que pode ser, exatamente por essa diferença, melhor em alguns aspectos que você? É muito fácil perceber defeitos. Agora, perceber qualidades é para aqueles que de verdade aprenderam a administrar as suas emoções, que são inteligentes emocionalmente, são quase sábios. Eu olho para o outro e digo: olha, aquilo eu não tenho, eu posso me desenvolver. Eu vejo através do outro, eu me percebo através do outro. A diferença existe para que eu possa perceber o outro e, com isso, afinar o meu comportamento, afinar o meu jeito de funcionar e de me desenvolver. Você pode estar se perguntando: então eu não posso me relacionar com pessoas com as quais tenho afinidade? Não, não é isso. Você deve se relacionar com pessoas com as quais você tem afinidade, mas não só com elas. Lembre-se que pela própria diversidade do mundo corporativo, se você se dispõe a se relacionar com outras pessoas, você vai conhecer pessoas que poderão favorecer a você e a elas mesmas. Até que ponto eu posso fazer amizades no ambiente corporativo? Até o ponto onde você se sinta à vontade. Eu posso construir amizades verdadeiras no meu ambiente corporativo? Sem dúvida nenhuma, você poderá ter amigos. Porém, a grande sabedoria estará em vendo a diferença do outro, não apoiando ou não acreditando nesta diferença, ainda assim você vai respeitar esta diferença e conviver de maneira harmoniosa com esta diferença.
Saber que o outro, na sua diferença, eu não preciso me relacionar com ele no ambiente pessoal, sair para tomar chopp, para uma festa, ok, mas você precisa respeitá-lo. Ele é um profissional, está ali por um mérito de competência profissional e deve ser respeitado por você. Além disso, os trabalhos só fluem na medida em que sabemos trabalhar coletivamente, sabemos trabalhar em equipe. Ele poderá fazer parte contigo de um projeto. Neste momento, não conta o que você acredita em relação às crenças ou não crenças do seu colega, se você gosta ou não gosta dele, mas sim o fato de que ele é um profissional e tem contribuições a fazer neste projeto. E você, inteligentemente, vai tirar todo o proveito dessa situação se relacionando neste âmbito profissional, respeitando e valorizando as ideias que ele vem a oferecer para a realização deste projeto. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa abriu uma empresa há pouco tempo e agora está sentindo o peso da responsabilidade. Sobrecarregada, ela acumula funções e se sente exausta por isso, mas não tem recursos para alterar a situação. Diante dos problemas corriqueiros que surgem em uma empresa, ela se irrita com os funcionários e acaba agindo de um jeito ruim, que depois provoca arrependimento. De que maneira ela poderia exercitar o autocontrole? Podemos pensar aqui em algumas maneiras. Queria inicialmente dizer que, por vezes, nós não buscamos realizar algumas coisas na nossa vida, como, por exemplo, o autocontrole, porque imaginamos que precisaremos de técnicas extremamente elaboradas, cursos caríssimos, para então buscar atingir o autocontrole. Vou mostrar para vocês que é muito simples, está tudo às nossas mãos. Basta fazer a escolha certa, que é utilizar. Primeira regrinha de ouro: conte até 10. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Conte até 10. Se não funcionar, fique tranquilo. Conte mais 10, mais 10 e mais 10. O segredo é esfriar a cabeça por um momento. Contar até 10 te dá um tempo para que você possa criar uma forma diferente de reagir naquela situação, ou reagir de uma forma inteligente, da qual você não se arrependa no momento seguinte. Faz você parar para pensar. Outra regra básica é se afastar temporariamente da situação. Saia, tome um ar, converse com outras pessoas, peça uma segunda opinião. Isso lhe dará a chance de formular uma nova visão sobre aquele momento. Lembre-se que se afastar da situação não quer dizer que você está fugindo do problema. Pelo contrário, está apenas oxigenando as possibilidades para lidar com este problema. No momento seguinte, você muito provavelmente vai voltar mais tranquilo, mais calmo e com ferramentas mais adequadas para encontrar a forma de dar a resposta mais adequada. Uma outra diquinha que vale a pena utilizar, e é muito simples, muito fácil, é se antever, prever. Você pode me perguntar, mas Cássia, eu não tenho bola de cristal. Certo, não precisa ter bola de cristal, basta apenas se conhecer. Dedique alguns momentos a se perceber, ao autoconhecimento. Identifique como você é em situações onde você está no domínio, no comando, está sob controle. Como você fica, ou como já ficou, em situações onde você perdeu o controle? Vamos pensar juntos sobre isso. O nosso organismo, o nosso corpo, nos dá os sinais. Você já percebeu aqueles momentos onde a sua mão começa a transpirar? Transpira, treme, a sua boca treme, as pernas bambeiam. Parece que você não consegue mais concatenar os pensamentos. Estas são dicas, são indícios de que você está prestes a ser sequestrado pela amígdala. São dicas de que é hora de se afastar, de pensar, de reagir de forma diferente. Uma outra maneira de exercitar o autocontrole é através de atividades paralelas. É importante que você tenha, fora do seu ambiente corporativo, atividades que lhe deem prazer. Ou até mesmo hoje, atualmente, as corporações têm criado espaços dentro do ambiente de trabalho onde as pessoas possam fazer atividades que não estão diretamente conectadas às suas atividades fins. Criando, por exemplo, um momento de ginástica laboral,
uma pausa para exercitar algo que possa desestressar. É importante também aqui o autoconhecimento, porque você tem que saber que atividades me dão prazer. Eu, Cássia, que atividades dão prazer a mim e que são capazes de fazer com que eu obtenha no meu dia a dia um maior autocontrole? Você pode, por exemplo, identificar que ler um bom livro te dá prazer e que te faz ficar melhor frente às situações. Ir ao cinema, dançar, ouvir uma boa música, não importa qual seja a atividade, mas ela tem de existir. Você deve se perceber como alguém além do ambiente corporativo. O ambiente corporativo é um dos seus locais de convivência, não é o único. Então, extrapolar as paredes, lembrar do seu ambiente familiar, com seus amigos, as suas relações afetivas, é de fundamental importância para que você possa encontrar motivos e conseguir se autocontrolar. Quantas vezes você já se segurou porque tem uma família na sua casa? Tem os teus filhos? Opa, vai valer a pena agora gritar, falar mais alto ou até mesmo dar uma resposta? Será que é o momento de reagir a uma observação do meu chefe? Pense muito bem. Em algumas situações, você deverá voltar para a tua casa. Engolir alguns sapos faz parte do autocontrole. Você não terá que engolir a todos, mas alguns vão fazer parte do seu dia a dia. E tenha certeza que esse sapo que você levou para casa, no dia seguinte, ele será menos feio do que no dia anterior. E se você está cuidando de forma inteligente dessa situação, poderá agora sim falar dele e lidar com ele de maneira que você não seja prejudicado. E de maneira que a outra pessoa não se sinta ofendida ou agredida naquilo que ela havia proposto. Vale frisar que autocontrole não é apatia. Você não é aquele que aceita tudo, está isento de sentimentos, frio no seu ambiente, não. Você percebe sim, sente sim, porém escolhe uma melhor forma de dar respostas diante dessa situação. Qualquer escolha feita em uma empresa implica uma tomada de decisão. Diante de um problema, um imprevisto, uma mudança de plano, enfim, diante de situações que ocorrem todo o tempo, profissionais dos mais variados níveis e cargos se veem obrigados a decidir que solução lançar, que medida tomar. Nessas horas surgem insegurança, receio, medo. Para facilitar este processo, vamos ver o que sugere a especialista. As pessoas que investem em desenvolver ou aprimorar a sua inteligência emocional, sabem que não escolher já representa uma escolha. E sabem ainda que as suas escolhas impactam diretamente naquilo que elas são. Então, como que eu vou lidar com isso? O que fazer para escolher de forma mais significativa e que me leve aos melhores resultados? A premissa básica é o preparo. O cuidado é saber exatamente se você está ou não preparado. Se você estiver, bem, ótimo, poderá realizar a tarefa que lhe foi solicitada sem maiores intercorrências. E se não tiver, entre em contato com a sua falta de preparo. Reconhecer o não saber é um grande passo para que você possa então buscar as informações necessárias. Já dizia o grande filósofo, tudo o que sei é que nada sei. Quando admito que não sei, estou me preparando para absorver novas informações, para então poder dar as respostas, para então poder atingir o resultado que a mim foi solicitado. Quando digo que vou fazer uma tarefa, mesmo sem saber realizá-la, estou me colocando em risco, estou colocando a minha cabeça a prêmio. Se reconheço que falta informação, sem dúvida nenhuma vou me colocar em movimento. Vou atrás de conseguir as informações necessárias para dar as respostas às quais estou sendo solicitado. Uma condição muito importante é prever, se antecipar, mover-se antes da onda. Fique alinhado. O que o mercado está solicitando para um profissional da tua área? Você está atento? Que tipos de cursos são necessários? No ambiente corporativo hoje, se o teu superior solicitar-lhe uma apresentação, você tem condição de utilizar-se das ferramentas que estão disponíveis dentro da companhia hoje?
Se a resposta for positiva, parabéns. Se não, você tem que se movimentar. Busque as respostas, faça a sua parte, invista em você. Alguns profissionais ficam pacientemente esperando apenas que a empresa invista no seu próprio desenvolvimento. A responsabilidade pelo seu desenvolvimento é sua. Assuma essa responsabilidade. Tenha consciência de que você pode atingir as suas metas. Porém, antes disso, deverá estabelecer algumas metas. Lembre-se de ao traçar suas metas, traçá-las de forma clara, objetiva e que sejam possíveis de ser alcançadas. Metas factíveis nos tornam mais seguros no sentido de alcançar os nossos objetivos. Inteligência emocional é partir da crença positiva de que as situações podem ser resolvidas e de que eu tenho condições e competência para resolvê-las. De fato, se preocupar com os processos de tomada de decisão é absolutamente significativo quando nós falamos de inteligência emocional. As tomadas de decisão nos orientam e nos dizem onde eu vou chegar. Portanto, todos nós nos preocupamos em fazer as melhores escolhas. Porém, cada um de nós tem um jeito diferente de reagir diante dessas escolhas. Alguns estudos nos ajudam a pensar sobre como reagimos diante de um momento de tomada de decisão. Existe uma psiquiatra americana, Elizabeth Kubler-Ross, que nos apresenta um gráfico de como reagimos diante de situações desafiadoras. Neste gráfico, podemos notar que, saindo da estabilidade, que é o momento onde tudo está como sempre foi, a chamada zona de conforto, somos acionados a dar novas respostas, temos formas diferentes de reagir. Quando eu saio da estabilidade, a primeira forma possível de reação é a da negação. O que seria a negação? Finjo que nada está acontecendo ao meu redor, nada mudou. Fecho os olhos para a mudança e não incorporo o valor novo proposto. Assim, por exemplo, se imaginarmos o momento da introdução da informática na tua vida, quando você foi apresentado ao primeiro PC, como você reagiu? Eu me lembro muito bem, eu neguei inicialmente. Informática? Imagina, isso é um modismo, vai passar. Se você consegue sair da fase da negação, a Ross nos diz que nós partimos então para a fase da ira. O que é a fase da ira? Eu coloco a culpa em alguém. Com certeza o meu chefe está querendo se aparecer, está querendo ser promovido, trazendo uma ferramenta tecnológica dessas só para complicar a minha vida. Coloca a culpa em alguém. Saindo desta etapa, entramos então na etapa seguinte, que é a etapa da barganha, onde eu tento negociar para voltar as coisas da forma que estavam, manter na situação de estabilidade. Chefe, imagina, mudar equipamentos, trazer uma linguagem nova, para que isso? Está bom assim. Para que mexer no que está dando certo, no que está funcionando? Você cria argumentos para não mudar. Se conseguimos sair da fase da barganha, a etapa seguinte é a etapa da depressão. Nela, você também fica irado, fica zangado. Porém, se no momento da ira você colocava a culpa no outro, neste momento a culpa se volta para você. Minha culpa, minha máxima culpa. Por que já não aderi à ideia desde o começo? Por que não me inscrevi nos cursos de formação? Hoje estaria caminhando como a minha equipe. Saindo da fase da depressão, vamos então para teste e aceitação. Quando eu chego no teste, então, fico mais bravo ainda, porque percebo que não é tão feio quanto eu imaginei. É possível sim e eu consigo realizar. Pensando neste gráfico, imagine-se. Quantas vezes você saiu da estabilidade e ficou na condição de ira, ou então deprimido, ou então barganhando? Quanto tempo você perdeu em cada etapa destas? Quanto mais rapidamente você passar pelo gráfico dessa mudança e encurtar, diminuir a curva da aceitação, melhor para você, melhor para o seu desenvolvimento profissional. Portanto, encare os desafios de frente. Você tem condições de resolvê-los e a sua história te diz isto. Chegamos ao final deste treinamento.
Espero que ele lhe sirva de estímulo para ampliar cada vez mais a sua inteligência emocional. Me coloco à disposição para tratar deste e de outros assuntos através dos contatos que aparecem na tela. Sucesso e até o próximo volume!